Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que acolha os nossos mais sinceros sentimentos do Espírito na nossa necessidade evolutiva nessa jornada reencarnatória. Meus amigos, muito boa noite. É uma alegria, mais uma vez, uma honra voltar a esta casa, voltar ao Cristo Consolador, que a gente nunca deve esquecer que no Evangelho segundo o Espiritismo, depois do capítulo das aflições, sempre temos o Cristo Consolador. Então é uma alegria poder voltar a essa casa. Quero dizer a vocês e aqui externar em nome do meu querido amigo Chico Leite, né, que hoje deveria estar aqui para proferir essa exposição para vocês, mas lamentavelmente por motivos de saúde, ele me ligou desesperado e solicitando que eu pedisse a vocês as desculpas pela impossibilidade dele estar presente. Ele está passando por um período de convalescência e não teria condição de ficar de pé para poder fazer a exposição. Então ele pede desculpas e eu espero que de certa forma possa aqui tentar substituir o querido companheiro diante de tantos conceitos e conhecimento que ele tem. Meus amigos, não é um tema fácil, né? Primeiro porque a vida que eu estou, essa morre, mas a vida que eu sou, não. Então falar sobre o morri e agora é um conteúdo de experiência que para nós espíritas e até mesmo não espíritas, mas dentro do conteúdo doutrinário da vida após a morte, da sobrevivência da alma, nós temos que ter o entendimento de que o como a gente desencarna, o corpo físico, deixando a veste física, e para onde esse espírito, esse sopro de inteligência irá, tem muito a ver com a vida que eu patrocino aqui e agora. Se queremos saber para que casa ou para qual local nós iremos, auscultemos o nosso coração para termos a compreensão do que nos prende, do que nos motiva, de qual verdadeiramente é o nosso propósito, para que não vivamos como no reino das borboletas, que eu quero começar a nossa exposição com um texto que está lá em Contos e Apólogos, do irmão X, pela psicografia bendita de Chico Xavier. Observem, eu vou ler somente alguns trechos para não ferir esse entendimento nosso maior. Nos conta o irmão X que no grande charco, formosa borboleta apareceu no crepúsculo e pousou naquele ninho onde tinham várias larvas. E aí a borboleta diz: não tem mais, sou eu, vossa irmã de raça. Uma grande borboleta maviosa estava ali pousando no charco onde tinham várias larvas. E ela diz: venho comunicar-te a esperança. Nem sempre vocês vão permanecer coladas à erva do pântano. Mais tarde, tenham calma, fortaleza e paciência e se esforcem para não sucumbir aos golpes da ventania, que de quando em quando varre a paisagem. Quero parar aqui. Existia um pântano, várias larvas e ali lagartas, e ali aparece essa borboleta fulgurante a dizer e a imprimir verdadeira esperança, que de quando em quando elas tenham paciência, porque vem um vento e vai arrastar muitas vezes a paisagem, aquela paisagem que elas são acostumadas a ver. Ora, isso não é muito diferente de quando Pedro vai perguntar a Jesus, Jesus dizendo que nós somos como uma árvore, mas ainda em semente. E toda semente
tem que morrer para gerar a vida. Para germinar, morre-se a semente. Então Jesus diz assim: todos vocês são como sementes. Isso está no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Neio Lúcio, o mesmo que Neio Lúcio do livro 50 anos depois. Então Pedro diz assim: se eu sou uma semente, e se a semente guarda toda a potência de investimento para que ela se torne uma árvore, se eu resolver não germinar? E se eu quiser ficar lá deitada, sem nenhum tipo de esforço, sem ser uma plantinha com ânsia de céu que busca a luz e não germinar, o que acontece? Aí Jesus diz para ele assim: ah, Pedro, isso corresponde quase que à maioria das pessoas. Mas aí vem os grandes aguaceiros e furacões e vai mover a semente da terra para que ela possa germinar. Eu não preciso dizer para os senhores, para os nossos companheiros, o que são furacões, o que são tempestades simbolicamente na nossa vida. Basta dizer que quando passamos por um momento desafiador, normalmente dizemos: estamos passando por uma tempestade. E esses momentos eles chegam quando nós, que somos essas plantinhas com ânsia de céu, que há um investimento do Cristo em todos nós, porque desceu sem perder a altura para nos ensinar que Ele é o caminho para chegarmos ao processo de salvação. Ele nos traz a verdade para que nos libertemos das amarras, das algemas da matéria, e Ele nos dá a vida. São Francisco diz que, por que estamos tristes? Porque a vida com Jesus é um embriaguez sem vinho. E imagine quando nos tornamos espíritas e descobrimos que também, além da embriaguez sem vinho, há uma vida sem morte. Então, continuando aqui, nós percebemos que o que a borboleta está dizendo para a lagarta é: tenha paciência. Hoje vocês rastejam como nós que ainda não podemos volitar, mas um dia vocês serão como eu, porque eu sou da mesma raça que vocês. E ela continua: observe o sapo que persegue vocês aqui, castigado que é pela serpente que fascina o sapo. Ora, não posso crer no que vejo, diz uma larva. Que misteriosa e bela criatura é você! Será uma fada milagrosa? Você não tem nada de comum comigo. Irradiando o suave aroma do jardim em que se demorara a linda e visitante, sorriu e continuou: não vos confieis à incredulidade. Imaginem que muitas das vezes os nossos irmãos já desencarnados vêm nos trazer notícias do plano espiritual, dizendo das venturas, dizendo dos espaços onde eles atingiram por méritos próprios. Porque, meus amigos, meus irmãos, ninguém constrói casa no alicerce do outro. Lembram da parábola das 10 virgens? 5 levam o azeite para o encontro com o noivo. 5 não são previdentes, levam apenas aquele azeite, a quantidade suficiente para ali ficar à espera do noivo. Só que o noivo demora um pouco. E nós temos que estar preparados também para esse processo de amadurecimento de cada um. A demora do noivo, e quem é o noivo é Jesus, e nós, a humanidade, somos a noiva. E a demora do noivo, na verdade, significa o nosso processo de amadurecimento espiritual. Por isso, esses espíritos, através da literatura que nós temos de forma vasta, traduzida, psicografada pelo Chico, pelo Divaldo, por tantos outros companheiros luminosos, que nos trazem o que existe depois daqui? Porque não é o nada. Não é o nada, porque deve ser muito triste a gente achar que depois de tanta jornada, de tanta peregrinação, vamos ficar no nada, né? Eu tinha uma secretária que trabalhava comigo, ela era tão engraçada, teve um dia que ela disse assim, eu falei: olha, jogue aqui esse queijo, porque infelizmente passou da validade.
E aí, quando eu cheguei à noite, ela estava comendo queijo, fazendo sanduíche. E eu virei para ela e falei, mas eu não disse para você que esse queijo está estragado, já passou da validade. Ela, doutora, triste do bicho que é comido por outro, eu vou comer, vou jogar fora não. Né? Então, deve ser uma vida vazia, a gente achar que é um nada, triste do bicho que é comido por outro. Então, aqui, nessa simbologia que o irmão X nos traz, que é o nosso Humberto de Campos, falando sobre o reino das borboletas, que nós nos assemelhamos a esse reino, porque muitas vezes não entendemos a grandiosidade que é o oceano, porque somos acostumados a viver em poça. Por isso temos medo, por isso temos tanta dificuldade. E aí já no finalzinho, ela vai dizer, a borboleta vai dizer, não sou fada, minhas asas são partes integrantes da minha nova natureza. A natureza que vos reserva a todos vós. Ontem vivia como vocês, amanhã vocês viverão como eu. Equilibrar-vos-ei no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Vocês vão conhecer as belezas das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas. Mas aí, todo mundo empolgado com aquela situação, todas as lagartas incitadas por esse amor, por essa esperança, por essa vontade de viver com fé, com perseverança, de que há algo muito melhor que nos espera. E eu sei disso, e eu posso provar para vocês, porque nós temos uma lei natural, uma lei moral, que é a lei do progresso. E significa dizer que nós podemos ser sementes, até mesmo termos vontade de não germinar, mas teremos que florescer e teremos que semear outros campos. Então, meus amigos, aqui a perseverança é a espera e a certeza que nós iremos prosseguir nessa jornada. E quando Jesus vai nos falar, muitas das vezes, das bem-aventuranças, porque nós somos insistentes, né? Às vezes a gente volta para o mesmo ponto. Outro dia me contaram uma história que eu achei tão divertida. Não é verdade, gente, é uma anedota, né? Porque eu fui contar essa história na sociedade médica e aí uma psiquiatra disse, esse psiquiatra agiu super mal. Ela levou sério, né, a situação e não é uma conversa. E aí diz que uma senhora procurou um psiquiatra e disse, doutor, eu vim aqui procurar o senhor no seu consultório porque eu estou morta. E eu preciso que o senhor diga para minha família que eu estou morta. Eu preciso que o senhor diga para meus amigos que eu estou morta. E aí o psiquiatra, olhando para ela, disse, meu Deus, como é que eu vou dizer para essa criatura que ela não está morta? Como é que eu vou agora trabalhar isso na cabecinha dela? Aí ele teve uma ideia. Ele disse assim, minha amiga, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Morto sangra? Não, morto não, já está morto. Não, morto não sangra. Veja o que eu estou lhe perguntando. A senhora tem certeza que morto não sangra? Tenho certeza absoluta. Então me dê aqui sua mão. Aí ela deu. Ele pegou aquele aparelhinho que mede glicemia, né? Deu um furinho aqui no dedinho. Aí o sangue, ó, puf, começou a jorrar. Ela olhou, fez, doutor, não é que o senhor tem razão. Não é que morto sangra. Então nós vivemos nesse processo de entrelaçamento. E olha que a psiquiatra disse, ele agiu errado, isso não é forma de abordar o cliente. Eu falei, não gente, isso é uma anedota, né? Então esse entrelaçamento, talvez de vícios que nós trazemos lá de trás, né? E que a gente não percebe. E a gente vai vivendo e temendo, né? Temendo o dia dessa hora, o dia, né, em que nós vamos finalmente construir as nossas asas de arminho, para alguns, né? Graças a Deus para a maioria. Então, essa lagarta, e isso existe muito, viu gente? Existe muito. Olha o que é que a lagarta mor, a lagarta que tomava conta ali do ambiente, chega e diz assim, calem-se, deixem de alegria, dizendo isso para as lagartas, deixem de alegria, fujamos a esses sonhos e a esses desvarios. Quem que é espírita que nunca ouviu dizer isso?
Quando eu comecei no espiritismo, eu tinha vergonha de dizer que o povo achava que eu estava doida, enlouquecendo. Você vai acreditar nessa coisa de espírito, né? E olha que vocês sabem que eu tenho um pouco de medo, né? Porque eu não vejo. Hoje eu nem digo mais isso, né? Eu já digo que é feio, né? O espírita dizer isso, né? Porque aqui tá cheio de espírito, né? Encarnado, desencarnado, né? Graças a Deus eu só estou vendo os encarnados. Então, mas o que acontece é que hoje eu digo assim, olha, eu acredito tanto em vocês que ninguém precisa voltar para dizer que, porque eu confio, eu sei, não precisa se apresentar para mim, né? Porque a história da minha ida ao espiritismo foi essa. E cada um de nós vai para uma necessidade. Cada um de nós vai motivado por um impulso. Há um texto no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, chama-se Enxertia Divina. E ele diz assim, que quando a gente está próximo a frutificar, vem Jesus, vem os Espíritos do Senhor, puros e redimidos como estrelas do céu, a nos mostrar o caminho, como foi lido no prefácio do Evangelho, e faz uma enxertia na gente. E ele nos procura nas mais diversas formas. Hoje é uma palestra, amanhã é um livro, até uma música. Jesus é muito sutil, né? Nos diz Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, que o diabo é das bruxas, é das brutas, mas Deus age no mansinho. Quando você vê, ele te conquistou, né? Porque é devagarzinho, a gente vai fazendo o processo de transformação. Então, cada um, mas a gente tem livre-arbítrio para aceitar ou não, né? Então, a gente vai sendo impulsionado. E que bom quando a gente cede a essa vontade. Que bom quando a gente diz sim. Vocês sabem como é que eu fui para o espiritismo? Algumas pessoas aqui podem me conhecer, ou pode saber que eu já contei a história para algumas pessoas. Lendo um jornal de fofoca. Que acham vocês? Era um jornal que tinha dia de domingo, aquela época, muitos anos atrás, hoje não se faz mais mediúnicas abertas, né? E era uma mediúnica e no jornal tinha lá, sexta-feira, mediúnica na casa de fraternidade e tal. Aí eu falei, gente, aí eu já estava começando a ler uns livros, eu falei, eu quero ir. Mas e o meu medo de espírito? Como é que eu vou fazer? Aí chamei a minha secretária, que já estava comigo há muitos anos, né? E aí eu disse a ela, olha, Aninha, você vai comigo? Ela, vou. Eu disse, você tem medo? Tenho não, doutor. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar, era exatamente assim, a mesa formava aqui, né? As cadeiras como vocês estão aí. E aí eu falei, Ana, vamos fazer o seguinte, eu sei que vai ter hora que vai apagar a luz. Então, eu vou ficar na frente, porque se o espírito vier, eu sei me defender. Mas você fica atrás, porque se vier algum pelas costas, eu não estou vendo, você me protege. E ela sentou atrás, coitadinha, e ficou lá sentadinha. Tudo bem, a casa de fraternidade, ela fica no sopé de um morro. Então, tinha, aquela época, as pessoas jogavam muita coisa lá atrás, lixo, muita coisa, enfim. Apagou a luz, né? Aí eu lá paradinha, em oração, e de repente eu escuto ela. Aí eu, meu Deus do céu, eu só sabia uma palavra no espiritismo, que era incorporação, né? Aí eu peguei aqui na perna dela, anda minha filha, você está incorporada? Ela, não doutora, vire para frente que eu estou matando uma barata, né? E aí foi, gente, essa barata conseguiu voar e me levou até aqui, hoje com vocês, né? E essa doutrina eu não deixo, embora tenha muitas lagartas, ainda nos dizer, esse não é o caminho, larga de besteira, isso não existe, e fujamos desses sonhos e desvarios, olha, isso é alucinação, vamos morrer pronto, triste do bicho é comido por outro. Olha o que a lagarta diz, e olha que às vezes a gente cai nessa. Tem um texto, gente, está no livro Boa Nova, psicografia, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, que nós sabemos, né? Nós sabemos quando a gente vai fazer o cotejo do que a gente lê de Paulo Estevão, do Boa Nova, né? Que Mateus, que é o nosso Levi, ele vocês estão assistindo The Chosen? Tem uma licença poética tão... Gente, eu estou gostando tanto desse negócio que quando a nossa irmã, como é o nome, irmã, da senhora fez a prece? Deolinda. Dona Deolinda. Dona Deolinda fez uma prece tão linda. E eu estava aqui, não peço para fechar os olhos para pensar em Jesus, porque
Quando Pedro fechar os olhos e pensar em Jesus, eu só me lembro do ator, gente. Não consigo tirar outra coisa. Dona Deoline, foi logo isso que a senhora pediu. Mas é porque, gente, é muito bonito, né? Tem toda uma licença poética, mas é lindo, a gente se transporta novamente. E é interessante porque no livro Boa Nova, a gente começa a observar, e também no Paulo Estevão, que Levi, que é o nosso Mateus, né? Ele escrevia em tempo real. Era Jesus falando e ele escrevendo, né? Tanto que no Paulo Estevão, quando Jaziel, que é o nosso Estevão, chega na casa do caminho no ano 34, Jesus morre em 33, não vamos afastar aqui as questões mais contextuais, se Jesus morreu no ano 33 ou não, vamos botar 33, porque no Paulo Estevão está 34, Estevão chega na casa do caminho e já temos os escritos de Levi. Então, Levi não escreveu depois, eu não estou falando do tempo em que foi feito o Evangelho de Mateus em grego, eu estou falando na escrita que ele fazia, Jesus falava e ele escrevia. E aí é importante isso, porque o que acontece, na verdade, é que nessa passagem, Jesus deixa a casa para fazer uma pregação doméstica, Mateus fica e chegam 3 pessoas. Pafos, Áquila, o outro, esqueci o nome. E aí chegam os três loucos de vontade, o coração incendiado, né? O coração em brasa, como Jesus nos pede, o coração em braseiro, por tudo aquilo que Jesus falava, porque, gente, era uma raça que estava ali escravizada e Jesus falava de uma libertação, e não era uma libertação física, material, mas uma libertação espiritual. Então vocês imaginaram que uma pessoa humilde, né, pescadores, e naquele momento dizer, você é meu irmão e Deus é pai meu, é pai seu, e eu devo lhe respeitar do mesmo modo, e devo amar os inimigos, e o que é mais grave, eu não preciso de intermediários para me ligar com Deus. Eu falo direto com o Pai. Vai para o teu quarto abandonado, vai para o teu quarto, fecha a porta e lá fala em segredo com o teu Pai, que ele vai te escutar e vai te responder em teu coração. Então, isso era libertação para eles. Então, eles estavam inflamados desse amor. E aí, naquele momento, ele chega para Mateus e diz assim, a gente quer seguir o teu mestre. Aí Mateus olha para um e diz, mas você cometeu vários atos de atrocidade com as viúvas. Você não tem condição de seguir Jesus, não? E você que tem um problema, você não consegue andar. Estou usando a mesma terminologia do Evangelho, né? Você não consegue andar. E assim foi dizendo. E nos diz Humberto de Campos que aquelas palavras de Mateus, embora fossem verdades, soaram como flechas no coração dos 3. Só naquele momento caiu a ficha deles, que eles tinham tantas dificuldades, e eles começaram a pensar, realmente não vamos conseguir seguir Jesus, né? Mas aí, depois Jesus chega, apacenta tudo aquilo ali, explica Mateus e vai para o Sermão do Monte, e os 3 estão lá ouvindo Jesus no Sermão do Monte. Então, às vezes, uma palavra nossa, maldita, mal colocada, mal empregada, faz com que o companheiro desista. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, nós temos uma parábola de Jesus que eu sou apaixonada por todas, né? Mas tem algumas que são de nossa preferência, e eu gosto muito da parábola do samaritano. Eu não vou contar a parábola aqui, só um trechinho para explicar mais ou menos o que eu quero dizer. Um homem descia de Jerusalém, né? De Jerusalém a Jericó, e foi atacado por assaltantes. Assaltaram ele, tiraram a roupa dele, deixaram ele nu, quase morto, arriado na estrada. Passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou. Aí passou o samaritano, foi movido de compaixão e disse, eu vou ajudar esse homem. Ele estava todo cheio de ferida. E aí o samaritano pega azeite e o vinho que ele carregava, né, e pega a atadura, né, panos, né, para fazer a atadura. E aí o que ele faz? O que é que diz a parábola que Jesus está contando? Jesus diz, podem olhar depois a parábola, que ele vai atar a ferida e depois ele derrama azeite e vinho. Ocorre que o azeite e o vinho, ele era utilizado para fazer asepsia, né?
E o que a gente faz normalmente? Se eu tomasse um corte aqui agora, estivesse sangrando, qual a primeira coisa que a gente faz? Primeiro a gente limpa a ferida, né? Faz a asepsia e depois a gente embala ela, né? A gente vai atar para parar de sangrar. Jesus não diz isso na parábola. Aí eu fiquei durante muito tempo pensando nisso. Mas por que Jesus diz que o samaritano atou e depois é que ele fez a asepsia? Sabe por quê? Porque isso é simbólico. Aqui tem uma metáfora. Porque Jesus não falava para corpos, esse que a gente deixa. Jesus falava para o nosso espírito, lições da imortalidade. É o seguinte, se chega alguém e entra pelaquela porta com o coração sangrando, primeiro a gente acolhe, estanca a dor. Depois a gente explica de espiritismo. Depois a gente fala por que está doendo, mas antes acolhe. Então é disso que Jesus está falando. Primeiro observa. Chama para si, como Jesus fazia. Está lá, está dito para nós na Gênesis, quando Kardec fala através dos Espíritos, dizendo que Jesus curava corpos para atraí-los. Para que a gente pudesse estar e ter uma empatia com Cristo. E a partir dali ter um relacionamento com Ele, porque não adianta eu sair daqui, ir para casa e fazer tudo errado. Aqui eu sou tão espírita, né? Vou contar uma coisa aqui, se o Chico estiver ouvindo aqui, ele vai me entender, né? Ele me ligou quase 2 horas da tarde, Eusa, por favor, a voz ele quase não conseguia falar, né? E eu tinha acabado de agendar com uma amiga uma aula de cerâmica, que eu sou péssima, né? E a aula é quinta, minha professora não podia dar quinta, e aí ela conseguiu abrir essa brechinha para a gente não perder a aula da semana e ia dar hoje à noite. E aí ele me ligou, Eusa, você pode me fazer esse favor? Eu falei, ixi, que eu tenho um compromisso. Não, ele perguntou, você tem compromisso? Eu falei, tenho um compromisso. Ele, Eusa, então não vai dar. Eu tô assim, tô sem conseguir ir, tal. Eu disse, amigo, eu vou tentar ver se tem alguma amiga que possa ir. E aí liguei para 2 amigas, uma doente, a outra em Umbaúba, fazendo palestra espírita também. Aí eu pensei, e agora? Aí já tem um compromisso que eu assumi anteriormente. Não dá, gente. Não dá para a gente ser indiferente ao Cristo. Deixei para lá a cerâmica. Estou aqui com vocês. Por Jesus. Porque a gente está trabalhando para Ele. Então, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Quando a gente não fica mais indiferente ao Cristo, é difícil a gente só ser espírita na casa espírita. A gente tem que levar esses ensinamentos, a gente tem que levar Jesus, né? Para todo lugar que a gente for, não há diferença entre o templo e a oficina. Mas se isso acontecer, eu vou desconectar. Então, eu vou perder aquilo que Jesus pede que a gente tenha na oração, que é um relacionamento com Ele. Se eu só tenho relacionamento com Ele quando eu estou na casa espírita, como é que eu posso confiar? Vocês vão confiar um segredo em alguém que vocês não confiam? Vocês vão falar de algo do teu coração íntimo para alguém com quem você não tem um relacionamento? A minha casa ficava bem próximo, eu tenho formação católica, e a minha casa ficava bem próxima da igreja. E a minha mãe ia todo domingo para a missa, né? E eu e meu irmão ficava gaiatando lá de brincadeira, sem querer ir para a missa, mesmo já tendo feito primeira comunhão, tudo aquilo. E a minha mãe minha mãe, ela não era psicóloga, mas ela tinha um conceito de psicologia. Ela dizia o seguinte, olha, vocês dois, eu vou pro céu, vocês ficam pro inferno, viu? E aí eu ficava imaginando, o padre disse que no céu só tem anjo e no inferno só tem demônio furando a gente. Eu olhava para o meu irmão, minha mãe vai ser feliz no céu e a gente sendo espetado pelo demônio? Isso é conversa. Mas aí a gente começou a entender como era que funcionava lá na igreja, né? Então os nossos irmãos católicos, a gente sabe que tem um momento do Pai Nosso, né? Aquele momento lindo que a gente se confraterniza também, então cantamos confiante a oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso está no céu, logo depois vinham os abraços, cumprimentos, comunhão para casa. Aí a gente ouvia. Então a gente sabia, contava mais ou menos a hora do Pai Nosso. Aí na hora que era o Pai Nosso, eu e eles chegávamos, ficava lá na porta final, né? Que a minha mãe olhava, via, e aí fazíamos tudo direitinho. Quando o padre terminava, coitado, que ele dizia, vão em paz, o Senhor vos acompanha. Eu e meu irmão, graças a Deus.
E ali a gente passava o resto da semana achando que tínhamos um relacionamento com Deus. Que espécie de relacionamento é esse? Que espírita não praticante é esse que nós queremos ser? Que espécie de fé é essa? Porque fé é relacionamento. Fé é certeza e segurança. Fé não é confiar, não. Confiar, vocês confiam no médico, que a gente vai, né? Que dá um diagnóstico. E olhe lá, que às vezes a gente vai para outro, que a gente desconfia. Imagine se eu vou confiar a minha vida a alguém que eu não me relaciono, com quem eu não me relaciono. Então, a minha confiança nele tem que ser total, como uma criança que vai atravessar a rua, dá a mão à mãe e ao pai, não quer nem saber se vem carro, nem olha. Pode estar até com os olhos tampados. Então, a gente, quando está nesse sono de alma, a gente cai nas mais cruéis tentações. Quem diz isso é Emmanuel. E a gente é ágil. A gente é ágil, né? Em empanar a nossa realidade. Essa semana foi engraçado, gente. Eu estava fazendo o nosso podcast, né? Inspirado ali pelo nosso irmão Beto. A gente fez um podcast também do nosso NEP. E aí o que aconteceu é que eu gosto de ter as unhas pintadas, também espírito é um pouco vaidoso, né? É caminhada, né, gente? E aí eu gosto, mas aí a minha unha adoeceu, né? E aí eu tive que fazer o tratamento nela. Eu falei, não vou gravar o podcast com a unha desse jeito e com remédio e tal. Aí peguei um anel, ó, botei um anel deste tamanho, maior que esse, bem grandão assim, né? Aí no podcast, né, Beto, a gente fica um na frente, outro atrás, a gente conversando. Aí a companheira olhou pra mim e fez, eita, Ilza, você tá com um anel poderoso, né? E eu calada. Eu falei, é meu escudo. Aí eu falei, você tá vendo? Assim a gente faz. Nós não temos o espírito evangelizado, mas nos travestimos de cristãos de uma forma excepcional. E aí a pessoa que está perto da gente nem percebe que a gente está fingindo, nem a gente mesmo. Porque aí eu falei, agora eu percebi porque que eu botei esse anel. Eu botei esse anel para que ninguém percebesse que minha unha está doente. Você não percebeu. Então, é preciso ter cuidado. Porque Emmanuel nos diz que no sono da alma, porque Lucas, quando João, Pedro e Tiago dormem no horto, enquanto Jesus ora, Lucas diz que eles estão dormindo de tristeza. E Jesus manda acordar, né? Para que eles continuem em oração. Então, o vigiar e orar é importantíssimo. Por isso Emmanuel vai dizer assim, ó, no sono da alma, nós caímos nas mais difíceis e cruéis tentações. A gente cai nisso aqui facilmente, basta uma lagartinha chegar aqui e dizer, tá louco, isso aí não existe. Né? Porque a gente é condicionado. Vou contar outra para vocês. Disse que um grande trabalhador de São Paulo, coitado, cansado, ele disse, não, São Paulo está muito frio, né? Eu quero ir para o Rio. O Rio tem sol, tem praia, é mais alegre. Vendeu tudo que tinha e foi para o Rio. Mas e agora? Trabalhar em quê? Arrumar emprego como? Ele tinha um carrinho, resolveu se inscrever numa plataforma de aplicativo e primeira pessoa que ele foi conduzir, entrou uma carioca, senta no banco de trás, ele aqui dirigindo o carro, né? Atento, silêncio sepulcral. Ninguém falava nada. A carioca já estava ali incomodada, né? Porque o carioca gosta de conversar, bater papo. Ele, paulista ali, ó, dirigindo caladinho, né? Tem uma hora que a carioca não aguenta, aí bota a mão assim no ombro dele para fazer uma pergunta. Este homem dá um cavalo de pau no carro, quase atropela o pessoal que está na calçada. A carioca nervosa diz, moço, me perdoe. O que aconteceu? Eu botei a mão no ombro do senhor porque eu queria conversar, iniciar um diálogo. Ele, ó, minha senhora, me desculpe, viu? É porque há muitos anos, há 20 anos, eu em São Paulo, eu era motorista de carro de funerária. Então, era uma Eusa na vida, né? Então, imagine eu, né? Então, foi por isso, eu me assustei. Ei, a morte não pode nos assustar. Porque, volto a dizer, a vida que eu estou morre, a vida que eu sou não. E a gente não pode cair na cilada das lagartas. Então ela diz assim, era uma lagarta mó, porque também tem isso, né? Muitas das vezes as pessoas que vão até nós têm argumentos de autoridade, nem nos explicam.
Elas apenas, pelo próprio argumento de autoridade, nos dizem, isso são desvarios, isso são sonhos, né? Eu nunca vi ninguém voltar para dizer como é que está a situação, né? Então, normalmente isso acontece. E aí, o que é que nessa história Humberto de Campos nos diz? Ela continua dizendo, ninguém deve filosofar. Olha só, somos lagartas. Veja se a gente não diz isso, viu? Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar amanhã. Encontrei uma horta que procurávamos. Será nossa prosperidade. Nossa fortuna está no pé de couve que passaremos a habitar. Vamos devorar todas as folhas. Precisamos, para a nossa vida, diz a lagarta, simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte e nada mais. A diferença do que a gente fala? Vamos viver no hedonismo, né? Vamos viver no imediatismo. Vamos viver nessa necessidade. Meus amigos, aqui estamos todos misturados de ideais, diferentes. Cada um dentro da sua introspecção, com o seu projeto, com o seu pensamento, com aquilo que deseja, né? Com o seu processo de evolução espiritual, diferentes uns dos outros. Quem leu 50 anos depois vai lembrar que Célia Lúcius, apaixonada pelo discurso de Jesus, viram a cristã, se tornam a cristã. O pai dela, o Elvídio, que era um romano, ele diz, não aceito isso, mas já sei o que vou fazer. Vou pegar ela, vou mandar ela viver com o avô, passar um tempo com o avô, porque ela é muito alinhada com o avô vai tirar isso da cabeça dela fácil. Aí ela vai, só que ela conta ao avô. E o avô fica impressionado com aquela doutrina, e olha para ela e diz, minha filha, você já conversou com seu pai sobre isso? Sobre o que passa no seu coração? E ela diz, vovô, eu já tentei, mas uma coisa eu aprendi, nós temos que respeitar o tempo de evolução de cada coração. Às vezes, uma informação que a gente tem, somente um outro coração, com a mesma identidade espiritual, consegue entender. Aí o avô diz, e aí como é que você se comporta diante de seu pai? Ele, eu o respeito ainda mais. Isso é bonito, não é? É bonito, porque esse é o ensinamento de Jesus. Quando Paulo encontra no deserto com Áquila e Prisca, quem ele perseguiu, os familiares deles por serem cristãos, quando Paulo encontra com eles dois e é tratado de uma maneira tão maravilhosa, é abraçado, é ovacionado, é acolhido, é estancada a dor dele, que carregava um espinho na carne, né? Imaginem a dor e o sofrimento. Ele está diante de alguém a quem ele perseguiu, a quem ele maltratou, ser acolhido amorosamente por aquela pessoa e aquela pessoa não saber que ele era o perseguidor. Então Paulo não aguentou, não suportou. Aí teve um dia que Paulo olhou para os dois e disse assim, o que aconteceria se de repente eu dissesse para vocês que eu sou o Saulo, que perseguiu a família de vocês, que perseguiu e torturou tanto o coração de vocês? Aí eles viraram para Paulo e disseram assim, meu irmão, seria uma excelente oportunidade da gente provar o amor de Jesus, aquilo que a gente aprendeu com Jesus. E Paulo abraça eles, se apresenta e chora como nunca havia chorado antes. Meus amigos, água em pés cansados pode mais do que o açoite. Então naquele momento ele foi acolhido, ele foi abraçado. Por isso seu pranto jorrou de uma forma tão convulsiva, né? Então aqui, o que acontece? Essa lavra mor, né? Essa maior, é até 8h20? 8h25. Então essa larva poderosa, pelo seu argumento de autoridade, ela fez com que as larvas se calassem. Então as larvas se calaram, não falaram mais nada. Caiu a noite e em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu.
sem despertar no outro dia. Estava completamente imóvel no charco. As irmãs preocupadas observaram curiosa o fenômeno e puseram-se na expectativa. Findo algum tempo, com infinito assombro repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa, voejante e leve borboleta. Todos, indistintamente. Agora aqui nós estamos com os corações em várias sintonias. Corações regenerados, corações em provas, corações em expiação. E é bom que isso aconteça. É bom que seja assim. Não é à toa que Jesus diz assim, ó, deixe o joio junto com o trigo. Não tire, né, o apressado, né? Os apressados disseram assim, Senhor, o campo, o Senhor botou a boa semente, né? Mas os agricultores adormeceram e aí alguém, né, um inimigo, espalhou o joio. É tão interessante isso, né? A gente sempre pensa no inimigo como outro de fora. Não pensem não. Isso já passou. Não tem demônio fora, né? Demônio é dentro de nós. Somos nós com as nossas decisões, né? Então, o que há nos nossos instintos animalizados ainda, muitas das vezes, né? E nós saímos há pouco tempo do primitivismo. Então ainda há muito, né, de primitivismo em nós, infelizmente muito de porão, como nos diz Calderaro. Então, mas há uma lei moral que nos condiciona. Porque, por exemplo, se alguém está se afogando, eu tenho o meu instinto gregário, que eu vou salvar, né? Mas há um outro instinto que diz assim, que é o instinto de sobrevivência. Se eu for, eu posso morrer. Mas há uma lei moral que define quem vence aqui, quem ganha aqui. Então a semente que é semeada em nosso coração, ela é sempre boa. E quem está dormindo, quando diz assim, o agricultor dormiu, somos nós quando cochilamos na distração das coisas do mundo. Quando achamos e acolhemos esses relatórios dessas lagartas, que nos dizem, não tem mais nada, não precisa. Não cuida disso, vai viver. Que a vida é uma só, realmente, a vida é uma só, né? Então, nós precisamos despertar. Mas aí, nesse cochilo nosso, né? Olha o que Emmanuel diz lá, no sono da alma, a gente cai nas tentações, né? Então, alguém semeou o joio, e o joio é muito parecido com o trigo, mas o joio é pernicioso ao organismo. O trigo não, o trigo se transforma em pão. E por que os dois têm que estar juntos? Porque são muito parecidos. Então Jesus diz, ó, se você arrancar o joio antes que ele floresça, e a gente vê essa distinção, você pode arrancar o trigo também. O que é isso? Digamos que o trigo seja a nossa humildade já, seja o transformar, o que a gente conseguiu transformar. E o joio seja ainda o nosso orgulho. Então eu tenho a humildade do trigo e o orgulho do joio. Ok. Só que é o seguinte, eu só consigo descobrir em mim aonde tem orgulho quando eu já conheço a humildade. Senão não consigo identificar. Então é necessário que cresçam juntos. No momento que meu amigo Chico ligou, meu amigo do coração ligou e disse, Eusa, você me substituiu, eu digo, meu Deus, minha aula de porcelana é joio. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Minha aula de porcelana, né? Mas o trigo tem que falar mais alto. Somente porque eu acho que eu já tenho um pouquinho de trigo em mim, eu consegui descobrir que isso é egoísmo e que há algo superior, que é ajudar um amigo. Então, essa é a nossa realidade. Então, meus amigos, morri e agora? É uma pergunta que a gente deve inverter. E agora? O que é que eu posso fazer para que meu espírito encontre e eu chegue lá, não de mãos atadas, né? Não dizendo para o anjo, entre aspas, né? Olha, eu deixei meus bens para fulano, eu deixei meus bens para a casa de caridade, eu deixei bens para o Consolador. E aí o anjo vai dizer para a gente assim, ora, vocês deixaram o que vocês não puderam trazer. Mas o que é que vocês trouxeram de si? Né? Daquilo que a gente consegue, com a desidratação pelo suor, dar de nós mesmos.
Então, estamos construindo essa casa hoje. Então, para encerrar, eu quero ler um textinho para vocês, que fala um pouquinho daquilo que eu tenho entendido, porque Chico nos diz, através de Emmanuel, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por isso a gente fala hoje tanto em comunhão, em conseguir fazer o cotejo de tudo isso, porque a casa é uma só. Então, Deus é esse espaço, né? As religiões é cada janelinha de como o outro vê lá fora. Mas vai chegar um dia que a gente não precisa nem de parede, nem de janela, porque é uma coisa só, um processo só de comunhão. Então, esse diálogo interreligioso, ele tem que existir. Nós não podemos mais separar, nós temos que agregar, senão a gente vira lagarta. E a gente hoje vai ter que fazer o papel da borboleta. Então eu encerro com esse texto que eu gosto muito, que eu queria trazer para vocês. 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia e faça. Essa também é minha oração. Viva a sua filosofia, ame sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é, no mínimo, papo de louco. Eu respeito todos que têm fé. Eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto de quem anda a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blacebi para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então, pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo. Enquanto nós perdemos tempo brigando por isso, ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito a nossa religião? Muita paz.